Bendita Senhora das dores, ouvi nossos órgãos, Mãe dos pecadores. E nessa espiritualidade, nessa mística de nos colocarmos aos pés da cruz de Jesus, junto à Mãe das Dores, nós estamos celebrando a nossa novena. Hoje o céu está em festa, porque a Igreja de Cristo, aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores, está florida. Cada um de vocês, cada um de nós, representa uma flor no jardim de Nossa Senhora, porque nós devemos nos oferecer como sacrifício de suave odor a Deus por Maria. E é assim que devemos viver a nossa vida. A nossa vida deve ser uma oferta sempre a Deus. Nós sabemos das nossas dores, das nossas dificuldades, das quedas, que muitas vezes sofremos e levamos o outro a sofrer, mas temos que lembrar que Deus quer que a nossa vida seja uma oferta, como é a vida da Mãe de Jesus. Hoje nós somos convidados a refletir o seguinte tema: com a Mãe das Dores aprendemos a fidelidade a Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Com a Mãe das Dores aprendemos a fidelidade a Jesus Cristo. Olha o que nós acabamos de falar, queridos irmãos e irmãs. Nós acabamos de dizer que a Mãe de Jesus, que aqui nós veneramos piedosamente, com o título de Nossa Senhora das Dores, aprendemos a ser fiéis a Jesus. E a Mãe das Dores nos ensina a sermos fiéis a Jesus, nos mantendo de pé diante da dificuldade, nos mantendo de pé diante da cruz. A cruz de Nossa Senhora foi a cruz da humanidade, a cruz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo carregou por causa das nossas faltas, por causa dos nossos pecados. Então ela nos ensina que, sendo fiel a Jesus também, neste momento de tormento, neste momento de dificuldade, neste momento de morte, nós aprendemos a suportar também as cruzes de cada dia que a vida, que o mundo nos impõe. Ser devoto de Nossa Senhora das Dores é aprender a ser fiel a Jesus no sofrimento. Não é também no sofrimento, mas é no sofrimento. E o sofrimento, queridos irmãos e irmãs, é uma escola de salvação e de crescimento espiritual. Porque no sofrimento nós aprendemos a cultivar e colher os frutos da nossa fé. No sofrimento, nós nos encontramos com a realidade da vida. E mais, no sofrimento, nós nos deparamos com o nosso ser real. Você só sabe quem você é quando você é testado na dor. Você só sabe a força que você tem
Você só sabe até onde você pode ir quando a cruz te encontra. E olhando para a Mãe das Dores, nós aprendemos que ser fiel a Jesus é suportar a cruz. Eu dizia para as crianças de manhã, e elas respondiam bem bonitinho: vocês estão vendo nesta piedosa imagem algum sinal de revolta, de dúvida, de arrependimento? Existe aqui fortaleza e dor misturado em um só sentimento. É isto que a Mãe das Dores nos ensina: ter a fortaleza na dor. Vivemos em um tempo em que a fé cristã é vivida por muitos na nossa igreja como uma fé sem dor, uma fé sem sacrifício, uma fé light, como dizia lá o documento de Aparecida. Tem gente vivendo uma fé light, uma fé sem entrega, uma fé sem sacrifício, uma fé sem doação, uma fé que não encontra uma abnegação na vida. Mas a Mãe das Dores nos ensina a ser fiel a Jesus aqui na dor. Voltemos para o Evangelho. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Jesus quer saber quem é Ele para os homens. Quem é Jesus? Ele quer saber quem sou eu. Porque descobrindo o conceito de quem sou eu para o outro, eu entendo o para quê e o porquê os outros me seguem. Então Jesus pergunta, e o discípulo fala: um diz que é João Batista, outro que é Elias. No Evangelho de São Lucas ainda tem mais. Outros que é Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitaram. Marcos não fala isso, mas Lucas fala isso no seu Evangelho. Então Jesus compreendeu que o povo estava seguindo ele com a mentalidade antiga, pensando que ele seria algum dos antigos profetas que iria restaurar somente a dinastia davídica de Israel. Mas Jesus foi mais. Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? Essa pergunta é feita para nós também hoje. Pedro fala muito bem. Pedro fala: tu és o Messias. Lá em Lucas tem mais. Pedro fala: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então Pedro disse o conceito perfeitíssimo para o nosso Senhor. Qual o conceito perfeitíssimo para Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Messias. Ele é aquele esperado. Pois bem, Jesus ouviu. Porém, no Evangelho de hoje, há uma contradição entre o dizer e o fazer. Porque Pedro, ao mesmo tempo que conceituou, se assim a gente pode dizer, Jesus como o verdadeiro Deus, o Messias, ele não compreendeu que deveria seguir o Messias independente da situação que o encontrasse. Porque depois da profissão de fé de Pedro, Jesus fez uma revelação. Jesus disse: olha, tu respondestes muito bem. Este que é o Filho de Deus, este que é o Messias, vai ser levado para Jerusalém, e quando ele anunciar a verdade do Evangelho, ele será julgado, condenado, preso, açoitado, crucificado, morto e ressuscitará. E o que foi que Pedro fez? No Evangelho de Marcos não fala, mas Lucas fala que isso nunca aconteça com o Senhor. E Jesus fala: você está com o espírito contrário de Deus, e tudo que é contrário de Deus é Satanás. Vá para lá.
No evangelho de hoje, Pedro não estava sendo fiel como Maria, porque quando Pedro descobriu que o sacrifício, que a dor, que o sofrimento ia encontrar, o que foi que ele fez? Não vai acontecer. Ou seja, a fé de Pedro ainda não estava madura o suficiente para ele compreender que a nossa vida de fé deve ser uma vida de enfrentamento. A nossa vida de fé deve ser uma vida de prática cotidiana, de suportar a cruz de cada dia, como o profeta Isaías, na primeira leitura: me arrancaram a barba, cuspiram na minha cara, me bateram, mas eu não desviei o rosto, porque o Senhor estava comigo. E quem sabe, como Maria, que o Senhor está sempre com ele, não duvida, mas confia e espera. Porque depois, quem conhece a palavra sabe que o servo sofredor viveu a alegria de experimentar a graça de Deus. Para concluir, estamos falando de fidelidade até o fim. Nós podemos dizer, mas hoje, como eu posso ser fiel, cuidando um dos outros? A segunda leitura de hoje é daquela passagem, daquele livro das Sagradas Escrituras, que eu chamo de Tratado sobre a Vida Cristã. A carta de São Tiago é um verdadeiro tratado do modo de ser cristão. E São Tiago vai dizer, olha, São Tiago se reúne com a comunidade e ele fala o seguinte: vocês dizem que têm fé, mas se a fé de vocês não se traduzir em obras, a fé de vocês é morta. Aí São Tiago dá o seguinte exemplo: se no meio de vocês tem um irmão, uma irmã, passando necessidade, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, e vocês cruzar o braço e dizer, vá em paz, o Senhor te abençoe, você não está tendo fé. A sua fé é morta. A nossa fidelidade a Jesus se traduz no cuidado de um para com o outro. O cuidado com as necessidades materiais, mas o cuidado também com respeito à dignidade, ao caráter, à personalidade do outro, direito e o dever de respeitar o erro do outro também, porque às vezes a gente diz, a gente ama o irmão, mas a gente não respeita também que o outro pode errar, que o outro pode cair, que o outro também pode pecar. Cuidar do outro também na sua dimensão espiritual, lembrando que nós, eu, você, somos templo do Espírito Santo e sinais da igreja no mundo. Então, quando nós escandalizamos o mundo, nós estamos dando contra-testemunho da fé. Isso também é uma fé sem obra. Quando eu digo eu sou católico, e aqui em Janaúba todo mundo sabe quem é que não é católico. Ah, eu sou católico, mas eu sou contra testemunho. Isso é uma fé sem obra. Quando a minha vida é uma vida de exemplo espiritual, não é uma vida sem pecado, mas é uma vida de exemplo espiritual, que se sacrifica para servir. Nós estamos transformando a nossa vida em obras. Estamos sendo fiéis, estamos suportando o peso da vida. Não estamos nos afastando da verdade como queria Pedro, mas estamos vivendo a verdade com a cruz que devemos carregar a cada dia. Então, queridos irmãos, nesta celebração, nas demais que virá até a nossa festa e também depois na nossa vida pastoral, olhemos para a Mãe de Jesus. Olhemos para a Mãe de Jesus e digamos, Senhora das dores, ensina-me a ser fiel, ensina-me a ser firme, ensina-me a ser corajoso, ensina-me a ser honroso, ensina-me a ser amoroso
até mesmo no momento de dor e sofrimento que a vida me impor e eu encontrar durante a minha existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.